Boa noite a todos. Boa noite. Sempre gratidão pela presença de todos vocês, porque sem essas presenças, nosso trabalho não teria nenhum sentido. Então, de coração, muito, muito obrigada por estarem aqui esta noite. Todo mundo tem água? Alguém novo em casa? Os que nos assistem de casa também, sejam muito bem-vindos. Seja o horário que for que vão assistir esta preleção e a palestra, que seja de bom coração, não esquecendo a água de vocês, colocando a intenção do que vocês necessitam, que certamente será fluidificado pelo plano espiritual maior e pelo nosso merecimento sempre, né? E hoje, em minha preleção, eu escolhi falar sobre isso. São palavras que a gente ouve constantemente, mas que, se não a ouvirmos, a gente fica sem força, sem coragem, como hoje no nosso Evangelho falamos sobre isso. Falamos sempre os mesmos assuntos, mas se nos distanciamos desses assuntos, a gente enfraquece. Enfraquece, começa a sentir o vazio, começa a não ter coragem para prosseguir. Então eu escolhi hoje uma leitura bem simples, mas que de bom coração. Eu estou na doutrina há muito tempo e eu preciso sempre estar ouvindo e estudando as mesmas coisas, porque aí eu me fortaleço. E esse é o caminho para todos nós. Então vamos harmonizando este ambiente com a nossa prece inicial, fechando os olhos e conectando os nossos sentimentos com a imagem do Mestre Jesus. Vamos dizendo a Ele: Mestre, neste ambiente de paz, onde viemos em busca de força, de ensinamentos, que nos traga a compreensão do verdadeiro caminho a seguir. Colocamos em Tua presença a nossa caminhada terrena, que possamos ter os nossos passos, nossos pensamentos e as nossas ações pautadas cada vez mais no Evangelho que nos apresentou. Saibamos agradecer as bênçãos que nos concede a cada dia. Jesus, na condição de irmãos necessitados, pedimos coragem e sabedoria para não nos afastarmos dos nossos compromissos. Que as nossas escolhas estejam sempre vinculadas à amorosidade, para que possamos nos curar dos nossos próprios males. Que assim seja. Graças a Deus. A leitura de hoje é do livro Cura e Libertação, do José Carlos de Luca, que é um estudioso da doutrina espírita. Removendo as pedras do caminho. É uma leitura simples de entender. E ele começa com uma frase de Emmanuel: ninguém recolhe o bem sem conquistá-lo, e ninguém recebe o mal sem atraí-lo. Então, essa leitura é pautada na conquista e na atração. Esse pensamento de Emmanuel é uma chave que abre as portas da solução de grande parte dos nossos problemas. Talvez nós estejamos orando a Deus pedindo que este ou aquele problema seja resolvido. E Deus nos responde oferecendo este pensamento, capaz de equacionar nossas dificuldades. A ideia é muito simples, mas com um incrível poder de melhorar a nossa vida. O bem e o mal que entraram em nossa vida não são obras do acaso, nem uma questão de sorte ou azar. Nossa vida é regida pela seguinte lei espiritual: tudo o que nos ocorre é decorrência de conquista e atração. Segundo Emmanuel,
representando o pensamento das esferas espirituais superiores, o bem é algo que devemos conquistar. É fruto do nosso mérito. Deus é soberanamente bom e justo. E por isso trata os seus filhos da mesma maneira, concedendo a todos indistintamente capacidades e oportunidades de crescimento. Não há seres privilegiados na criação divina, pois se houvesse, Deus não seria justo nem bom. Portanto, não se podendo falar em sorte ou azar, porque isso seria a negação da justiça de Deus, o bem é conquista do Espírito, que soube aproveitar os talentos e as oportunidades que Deus lhe concedeu. Até mesmo os problemas que nos ocorrem são mecanismos divinos, propulsores do nosso progresso. Pois o homem, curiosamente, tende a produzir mais nos períodos de carência do que nos momentos de abundância. Eu já falei sobre isso aqui numa preleção. Porque é nos momentos de carência que a gente se movimenta, que a gente corre atrás, que a gente pensa em fazer um curso, que a gente pensa em estudar, que a gente pensa em mudar talvez de profissão. Então é nesse movimento é que a gente começa a descobrir os nossos dons e também a nossa missão. Então é nos movimentando. E no momento de abundância, o que a gente faz? Nada, né? Churrasco. Cervejinha, né? Aquele bate-papo sem nenhum fundamento, sem nenhuma troca de experiência, sem nenhuma troca de conhecimento, só joga a conversa fora e ficamos na rede, né? Literalmente na rede. Então, é no momento de carência é que nós nos movimentamos. E é nessa busca que a gente começa a melhorar, né? Ninguém espere recolher o bem em sua vida sem plantar as sementes do bem. E fazemos isso através de um conjunto de atitudes, composto por palavras, pensamentos, sentimentos e ações. Então não é só o que fazemos, é o que sentimos, é o que pensamos. E é a nossa forma de agir também. Quem quer recolher o bem, precisa falar no bem, pensar no bem, sentir no bem e agir no bem. Carecemos de analisar quais sementes estamos plantando em nosso caminho, porque elas inevitavelmente irão crescer ao redor de nossos passos. Essa lei espiritual já havia sido anunciada por Paulo, o apóstolo. O que uma pessoa plantar é isso mesmo que colherá. Por certo, Paulo aprendeu este conceito com Jesus de Nazaré. Então, aplicando esta lei, em nossa vida, da conquista e atração, inevitavelmente nós chegaremos a algumas conclusões. Aquele que deseja receber da vida o melhor, precisa primeiramente dar à vida o melhor de si. Quem aprecia ouvir palavras de otimismo, precisa antes falar de otimismo para os outros. Aquele que deseja receber vibrações positivas das pessoas, carece de pensar melhor sobre a vida alheia. Quem necessite de auxílio, precisa desenferrujar os braços, auxiliando o próximo. Quem almeja ser amado, tem antes o dever de amar. Quem sente necessidade de perdão, precisa ser o primeiro a perdoar. Então, aqui nós percebemos, nesses princípios, que a gente só recebe na medida do que nós vamos dar, E a atitude é tudo. Não adianta esperar que algum milagre aconteça e nos dê aquilo que deve ser fruto de conquista com o suor do nosso esforço. Não adianta esperar. Esses milagres não vão acontecer. Deus não fará por nós o que nós já podemos fazer por conta própria. O milagre Ele já fez. Nos criou a sua imagem e semelhança e nos dotou
né, de potências divinas, potenciais divinos, dons, talentos, que é o que nós precisamos perceber, seja ele qual for, humilde como for, mas é um talento que é nosso. E a gente pode perceber isso, pode se observar e ver o que é que eu tenho mais facilidade, o que é que eu tenho mais dom. E vá se dedicar quanto a isso, seja qual for esse talento. Porque todos os talentos são abençoados. E de repente é através desse talento que você vai se encontrar, que você vai preencher o vazio. Né? Não precisamos pensar em talentos altos, não, nada disso. Né? Eu queria ser um advogado, não consegui, eu queria ser um médico. Não, então vamos ver o que eu posso fazer com o que eu tenho, com o que é possível. E aí você vai encontrar esse caminho. Emmanuel nos traz uma frase a esse respeito. Ele diz o seguinte: não nos esqueçamos de que toda a prece dirigida a Deus, ela é constituída de duas partes. A primeira parte é do merecimento e a segunda parte é a bênção. Então, assim, se eu tenho merecimento, a bênção vem. Ele quis dizer essas duas partes, o merecimento e a bênção dada, né? Então, toda resposta divina, ela depende do esforço humano. Se o homem não cumpre com a sua parte, a lei divina se sente impedida de cumprir a sua. Então, gente, o recado que eu tinha para hoje era esse. É um recado que a gente sempre está falando, mas que é necessário. É como eu disse, é o alimento espiritual para que a gente tenha a força necessária para continuar e ter fé. Vamos pedir aquilo que sabemos que merecemos, que fizemos por merecer. Então, o recado de hoje é esse. Muito obrigada a todos. E agora ficamos com a Gil, que vai dar a palestra. Boa noite a todos aqui do Centro Espírita e todos que estão em casa, né? Tem que lembrar que tem pessoas lá nos ouvindo, vão colocar água para ser fluidificada e que a mensagem possa servir, pelo menos para uma pessoa aqui, já está bom, já está ótimo. O tema escolhido para essa noite é a ingratidão dos filhos e laços de família. Eu vou tocar em um ponto que talvez vai machucar, vai incomodar, mas se faz necessário, e não fui eu que escolhi o tema. A espiritualidade fala, faz isso e eu obedeço, ok? Então o assunto vai ser essa ingratidão dos filhos. Gente, para falar de ingratidão de filhos, eu preciso falar primeiro que o assunto de hoje vai ser sobre amor. Porque quando a gente gera um filho, na maioria das vezes, foi num ato de amor, foi num ato de paz, onde duas pessoas estavam num momento de graça, celebrando algo bom. Então, filhos, na maioria das vezes, é neste momento que ele foi gerado. E Deus, na sua misericórdia, Ele colocou todos nós aqui, somos filhos, né? De alguma forma, todos nós somos filhos. Pode ser que todos não sejamos pais, mas todos nós somos filhos de Deus, primeiramente. E depois nós tivemos um pai e uma mãe. Um pai e uma mãe. Pode ser que só tenha sido biologicamente, mas eu tive alguém que me concebeu. E tive pai e mãe, talvez, que me deram amor. Olha que interessante. No início da parte espiritual, todos nós fomos feitos simples e ignorantes. No momento em que nós fomos criados como espíritos, nós não tínhamos laços nenhum com os outros. Saímos todos do mesmo ponto e no caminhar, buscando a evolução espiritual, a gente foi se conhecendo. Nós fomos criando afetos,
vendo que alguns irmãos pensam e sentem coisas boas ou coisas negativas, e assim saímos rumo à nossa evolução. Então, as pessoas que estão hoje na nossa vida, na nossa família, primeiramente, com certeza, a maioria foram laços lá atrás que nós conseguimos criar, ou laços bons, ou laços ruins, né? Então, ao longo desse tempo, nós desenvolvemos, né, nessa estrada, esse mecanismo de afeição e de sintonia. E esses laços de família, a gente vai colocar aqui que existem 3 tipos de laços de família. Então, dentro de casa, quem são as pessoas que estão dentro de casa? Primeiro pode ser vínculos de amor. Pode ser que dentro da nossa casa nós tenhamos pessoas que já amamos muitas vezes em outras encarnações, né? E faz parte da minha família espiritual. Então essa pessoa veio, ou essas pessoas vieram para me ajudar, para uns ajudar os outros, porque momentos de dificuldade todos nós temos, ok? Então são pessoas que vieram pelos laços de amor. Então, do ontem para hoje, nós trouxemos do passado. Mas aí nós temos outro tipo de situação dentro de casa, que são os laços de família, onde existe o desafeto. O desafeto. Onde são espíritos que nós já tivemos convivência, mas que as experiências não foram boas. Foram experiências muito ruins. E elas estão dentro da minha casa, né? Onde eu tenho que trabalhar nessa encarnação, trabalhar a mágoa, o ódio, muita raiva. E não há nada de carinho nem de amor com essas pessoas. Mas, Gil, eu posso ter esse tipo de pessoas? Sim, posso ter esse tipo de pessoas. Porque na nossa programação espiritual, nós formamos a nossa família. E aí vocês vão falar assim, mas é Deus que coloca, que monta essa família? Não. Somos nós, por todas as encarnações que nós já tivemos, né? De coisas boas, de coisas ruins, nós criamos e fizemos essa família e ela está aqui. Algumas para nos ajudar, para nos amar, e outras para que a gente resolva as situações que não resolvemos lá atrás. E se a gente não resolver nessa encarnação, isso vai protelar, isso vai se arrastar por outras encarnações. É isso que eu quero? Pensa. Se eu não resolver esses laços de desafetos desta encarnação, essas pessoas vão voltar novamente na minha vida. Porque se eu não perdoo, se eu tenho mágoa, eu estou perpetuando situações ruins, negativas. Essas pessoas, esses irmãos, voltarão novamente na minha vida. E existe o terceiro, né? Eu falei do amor, do desamor, e existe um outro que é por laços por natureza das provas. São espíritos estranhos, que não tivemos afinidades lá atrás e que nós estamos nos conhecendo agora. Mas, de alguma forma, dentro daquela família, tem algumas pessoas que têm laços de alguma forma, ou para resolver, ou laços de amor. São pessoas e são irmãos estranhos que eu estou conhecendo agora. Sabe aquele irmãozinho que você tem dentro da sua casa, né? Faz parte da família, que tanto faz, tanto fez, né? Você fala, esse tanto faz, tanto fez. É meu irmão, mas é meu irmão. Mas você dá um abraço, não tenho ódio, mas também não tenho amor, né? Mas olha só, a oportunidade. Esses irmãos, que é laços por natureza, eu posso criar laços de amor. Porque se eu criar laços de desamor com ele pode ser um inimigo espiritual, e aí mais uma pessoa, mais um irmãozinho para eu
criar elos de amor lá na frente. Então, que essas pessoas, elas possam, neste momento, e aí você vai falar assim, então, laços de amor, laços de desamor, desafeto, e esses irmãos que estão por laços de natureza, eu tenho que cumprir algo junto. Eu tenho que, nessa encarnação, ser pobre. Então, vai nascer todo mundo pobre. Então, eu tenho que fazer parte daquela família para cumprir aquela prova. É uma prova, não é uma expiação. Né? A expiação, eu fiz alguém passar por aquilo. A prova, não. Eu me coloquei, eu teria que estar passando, então eu vou passar junto com essas pessoas. Então, que eu possa estar tentando criar laços de amor com esses irmãozinhos. Agora, o problema, gente, é vivenciar isso, né? Você fala assim, mas então eu vou identificar dentro da minha casa quem são laços de amor e quem são laços de desamor. Eu vou ficar, nossa, então eu vou começar a fazer a triagem. Não precisa fazer triagem. Por que não precisa fazer triagem? Porque o que eu tenho que fazer se eu vim com pessoas que me amam e que eu amo elas? Que eu tenho esse amor é recíproco. O que eu tenho para fazer para fortalecer esses laços de amor? Amar. Os desafetos, o desamor. O que eu tenho que fazer para que eu possa resgatar isso? Amar. Certo? E esses que estão vindo pela primeira vez são espíritos, irmãos estranhos, que eu estou começando uma jornada agora com eles. Amar também. Então, não precisa identificar quem é desafeto, quem é amor, quem não é. Gente, a solução é amar. Se eu estou amando, eu estou criando condições de lá na frente, nas outras encarnações, eu ter uma família mais feliz. Por que hoje em dia a maioria das famílias não são felizes? Porque a gente pensa assim, dentro da minha família, a maioria é tudo espíritos onde tem laços de amor. Não tem. Pelo contrário, é de desafetos. E aí, como que eu quero futuramente estar dentro de um lar feliz? Construindo o amor, para que lá futuramente, nas outras encarnações, aqui na Terra, de preferência, que eu possa, nesse mundo de regeneração que nós estamos vindo, né? Vamos passar, que eu possa ter lares felizes. Hoje em dia, o que acontece? Muitas pessoas se divorciam, trocam de parceiros como trocam de roupa, ou trocam mais de parceiro do que de roupa, né? E fica aquela coisa, ninguém consegue administrar as dificuldades. E a gente precisa aprender a administrar essas dificuldades. Quando a gente fala em perdão, vamos falar um pouquinho de perdão. Por que os desafetos? Porque lá atrás eu não perdoei alguém. Eu fiquei magoado, eu fiquei com raiva, eu fiquei com ódio daquela pessoa. De repente tirou tudo, tirou minha família, me traiu, pegou minha esposa, ficou com meus filhos. E eu não perdoei. Aí você vai para a espiritualidade e fala, não, estou trabalhando isso. Aí você fala assim, não, já perdoei, porque senão eu vou ficar, já perdoei. Aí a espiritualidade faz o seguinte, você já perdoou mesmo? Vou pôr vocês junto. Vou pôr lá na mesma família, para ver se realmente o perdão existiu. Se existiu de verdade esse perdão, o relacionamento vai ser bom familiar, porque eles vão ter o mesmo laço de sangue. E se você falou na espiritualidade só para enganar quem? Que você tinha perdoado para ver se não voltava com fulano. Você vai voltar com essa pessoa. Então não adianta enganar a espiritualidade, que você não vai conseguir. E não reclame dessas pessoas que são difíceis dentro da sua casa, que tem o seu sangue. Chega no Natal, você não quer beijar, não quer abraçar aquela pessoa, a pessoa senta perto de você, você sai de perto, e você fala, meu Deus, é meu irmão, é minha mãe,
eu não posso fazer isso, meu Deus, me perdoa. Mas, gente, não tem afinidade espiritual. Mas eu estou aqui para tentar criar afinidade, para criar laços de amor. Então, vai chegar no Natal, né, nas festas de aniversário, beija seu irmão, abraça seu irmão. Aí você vai, abraça e fala, meu Deus, não consigo. Aí você tenta, você fala, não vai. Diferente daquela pessoa que você ama. Aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, aquele tio, aquele primo, que você ama de coração. Às vezes você briga, daqui a pouco vocês já estão juntos de novo. Diferente, às vezes, daquela pessoa que você está lá, está dentro da sua casa, te trata muito bem, faz de tudo por você. E você tem ódio dela. Quanto mais a pessoa faz coisa boa para você, mais você odeia ela. Insuportável. Essa pessoa é insuportável. Eu não sei por que faz isso. Essa pessoa é extremamente positiva. Eu ouvi uma vez isso de um filho de uma cliente. Ela quer ficar longe da mãe dela, que ela falou, minha mãe é extremamente positiva. É excessivamente, é nojento ela ser tão positiva. E quanto mais a mãe fica positiva, fala coisas boas para ela, mais ela odeia a mãe. Ela falou, odeia minha mãe. Não existe uma pessoa assim, mas a mãe dela é assim. A mãe dela é assim. Então não reclame dessas pessoas, gente. Porque o pior que ter um inimigo espiritual misturado dentro da sua família é você estar na família dos inimigos espirituais. Uma coisa é você estar, você tem os seus afetos, você tem esses irmãos que vieram por provas da natureza, né? Vocês vão juntos cumprir alguma missão, e tem um só ou dois que são desafetos. Agora, pior que isso é você nascer dentro de uma família que são todos inimigos espirituais. Todos são desafetos. E aí você fala, o que eu estou fazendo nessa família? Por Senhor amado, o que eu vim fazer nessa família? Aí nós vamos lá atrás e falar, por que você não perdoou? Por que você não perdoou? Por que você não pediu perdão? E agora você está nessa situação. E às vezes tem pessoas aqui que podem estar nessa situação. Onde a pessoa se sente um ET, é a ovelha negra da família, porque as pessoas fazem tudo de um jeito e só ela faz de outro jeito. Todos os gostos dela, música, leitura, filmes, ela não gosta. Os outros todos têm uma afinidade, né? Tem gente que adora sujeira, não é verdade? Tá todo mundo ali na sujeira, na bagunça, e todo mundo tá feliz. Aí tem um só que é organizado. Ele gosta de limpeza, organização, e esse ser tem que conviver com essa família. E aí é delicado, é bem delicado. Então nós temos aí pensando laços de amor, laços de desamor, laços por naturezas de prova. Vamos viver isso? Vamos viver isso. Vamos trabalhar esse ódio, essa raiva, essa mágoa. Eu tenho raiva de fulano, eu odeio a minha mãe, se eu pudesse eu matava meu pai. E às vezes, infelizmente, a gente vê as tragédias que acontecem dias de fato. De pai que mata filho, filho que mata mãe. Infelizmente, às vezes acontecem esses desfechos tão horríveis, Agora, uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer para consolidar esse afeto, fora o amor, eu tenho amor, eu trabalho esse amor, mas não é fácil eu trabalhar esse amor. É claro que não é. Na teoria é muito fácil eu trabalhar o amor. Na teoria, Gil, é muito fácil. Mas e na prática? Como que eu vou amar uma pessoa que eu não gosto, que ela também me odeia, que ela me maltrata, que ela me faz sofrer? Não pensa só nessa vida. Pensa que você vai ter outra existência, ou outras existências. E que isso aqui é passagem. Então você fala, eu estou construindo algo lá para o meu futuro espiritual.
Não pensa que quando você terminar essa encarnação, tudo acaba. Nós sabemos e nós acreditamos que não acaba. Não acaba. Então eu vou trabalhar, sim, o perdão, eu vou tolerar, eu vou amar. Quantas vezes se fizer necessário, eu vou perdoar, eu vou tolerar, eu vou esperar, eu vou trabalhar a minha paciência, trabalhar, esperar o tempo de Deus, porque não é no nosso tempo, as coisas acontecem e a gente quer que aconteça no nosso tempo, e não é no nosso tempo, é no tempo do Pai. Às vezes tem uma situação onde você é humilhado, humilhada, onde as pessoas colocam você lá embaixo, você está no fundo do poço, e você fala, Deus não gosta de mim, Deus não está me percebendo, Senhor, me ajuda. Lembra do que a Neuza falou na preleção? Merecimento, né? Naquele momento eu estou tendo merecimento, e eu tenho que esperar também que o Deus faça a obra. Às vezes eu tenho que passar por aquela situação. Eu preciso passar, ninguém vai passar por aquele sofrimento. E é através do sofrimento, dessa dor, que eu vou crescer. Eu não cresço pelo amor. Nós só saímos da zona de conforto quando a gente está incomodado, quando a gente sofre, quando a gente está chorando. Quando você perde um amor, quando você perde um ente querido, você cresce depois que passar todo aquele trauma, toda aquela revolta, né? Aquele luto, porque todos nós já passamos por isso. Nós já perdemos pessoas, amores, e já perdemos também entes queridos, que a gente gostaria que estivesse aqui para que pudessem nos abraçar no momento de dificuldade. E essa pessoa se foi, e eu preciso seguir em frente. Aí nós vamos àquela situação, gente. Não vale a pena ficar investigando. Vamos colocar assim que nós temos pessoas, vou falar de um termo assim meio grotesco, mas para vocês não esquecerem. Nós temos dentro da nossa família, vamos considerar aí uma bisteca. Todo mundo já conhece a bisteca, né? Bisteca de porco. Mas a bisteca tem a carne e tem o osso, não tem? O que são as pessoas que nos amam e que eu amo essas pessoas? É a carne suculenta, gostosa, e que são aquelas pessoas que são osso, literalmente. É o osso da bisteca. Agora, tem às vezes um momento onde a bisteca tem mais carne e só tem um pedacinho do osso. Então só tem uma pessoa dentro da minha família que realmente é delicada, aquele ser, com certeza é essa pessoa que eu tenho que amar. Então é aquela bisteca carnuda, onde só tem um pouquinho de osso. E às vezes ao contrário, você pega uma bisteca que só tem osso, quase não tem carne. Então eu tenho só uma pessoa ali que gosta de mim, que eu tenho afinidade espiritual, emocional, e o restante é tudo pessoas onde eu vou ter que praticar esse amor de uma forma mais ostensiva, né? Amar dá trabalho, gente. Amar dá trabalho. Porque é uma construção diária, é um regar diário, é um volver a terra. Imagine um jardim, uma plantação, onde você tem que tirar as arestas, você tem que ir lá, deixar o solo propício para fazer a plantação. Não é chegar e ir plantando. E isso nós fizemos lá atrás na nossa caminhada, amando, tendo afinidade, cuidando, né? Sendo uma pessoa proativa. Eu construí e eu trouxe essas pessoas. E aquelas que eu não construí afeto, que eu não soube perdoar e que eu não pedi perdão, porque nós também erramos e erramos muito. Erramos muito. Estamos na nossa melhor performance evolutiva, certo? Lá atrás fomos seres muito cruéis. Matamos, roubamos, mentimos, traímos. Hoje, muitas dessas coisas não cabem para a nossa vida, né? Então, hoje, podemos sim praticar esse amor de uma forma melhor. Então, olha, eu estou falando de uma forma de amor onde você construiu uma trajetória. E existe, né, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, o
o amor puro, que ainda nós, aqui do planeta Terra, ainda não sabemos que tipo de amor é esse. Aonde a gente aceita as pessoas como são, a gente não quer mudar ninguém, e às vezes a gente deixa essa pessoa aí para ela ser feliz, se ela não está sendo feliz do nosso lado. Olha que amor lindo! É esse que nós tínhamos que praticar, mas esse ainda a gente não consegue praticar. Próximo desse amor é o amor de mãe, que dá a vida por um filho. Se ela puder, ela entra na frente para levar uma bala no peito, né? Por esse filho, ela faria qualquer coisa. E eu falo, eu tenho um filho, eu iria no inferno para salvar meu filho. E eu acho que a maioria das mães também iria no inferno. E eu acredito que alguns pais também faria isso, e faria muito bem, às vezes até melhor do que uma mãe, né? Por quê? Porque desenvolveu esse laço de amor lá nas vidas passadas. Com certeza esses laços de amor nunca vai ser essa primeira encarnação, nessa primeira encarnação. É uma história antiga de amor, é uma história antiga de amor. Aí nós vamos falar um pouco, perpetuando isso daí, né? Existem várias formas da gente evoluir, e a vida nos entrega, né, no seio familiar, pessoas para a gente amar, para a gente não gostar, e a gente vai empurrando para frente para as vidas futuras se a gente não resolver. E dentro desses laços de família, eu quero falar um pouquinho sobre as experiências amargas da ingratidão dos filhos. O que é essa ingratidão filial? Sentimento dos filhos de não dar amor aos seus pais, né? Eu tive um pai e uma mãe que me criaram, se esforçaram, fizeram o melhor. E hoje eu cresci, estudei e, que saco ter pai, ter mãe, só fala porcaria, não me ajuda em nada, só tiro. Nós temos um grupo aqui embaixo de apometria, e teve uma vez uma mãe que ela falou assim, se eu pudesse, eu mataria meu filho, porque eu apanho todos os dias praticamente dele, todos os dias eu apanho dele. Ele pega meu dinheiro, ele rouba as coisas que ele pode roubar para o uso de drogas, e ele falou que se eu fugir ele vai atrás e ele me mata. Então ela foi atrás de ajuda. E isso é uma das maiores ingratidões, né? Mas mesmo assim, essa mãe precisa perdoar e amar, para que esse filho não volte em vidas futuras com ela novamente, né? Se eu não perdoar esse filho, então algumas pessoas podem estar falando assim, Gil, eu tenho problemas com filhos, usam drogas, bebem, é violento, tem filhos que são muito violentos, e batem mesmo no pai, na mãe. E essa ingratidão filial, a gente tem que colocar assim, mesmo sendo ingrato, eu tenho que amar esse filho. Mesmo ele fazendo as piores coisas comigo, eu preciso amar esse filho, para que eu não perpetue esse sentimento que ele tem por mim. Aí você vai falar assim, essa pessoa é vítima? Vamos lá atrás. Nós não vamos passar por nenhuma situação que nós não fizemos alguém passar. Mas não foi nessa vida, Gil. Então eu fiz algo lá atrás, de não ter perdoado, de não ter pedido perdão a esse irmão que hoje me maltrata tanto, né? Me coloca num asilo, se esquece de mim, me coloca em cima de uma cama, toda mijada, não me alimenta, né? Não dá os remédios, e a pessoa muitas vezes morre ali à míngua, porque essa pessoa em nenhum momento pensou no que o pai fez, no que aquela mãe fez, e às vezes a gente vê filhos tão dedicados aos pais. E isso é lindo, gente. Às vezes a mãe e o pai teve um AVC, e aquele ser está lá na cama há 10 anos, né? 15, 12 anos, dá banho, alimenta, não tem vida social, porque tem que
ficar dia e noite com aquele pai e com aquela mãe. Às vezes abandona o emprego para ficar com aquele pai e com aquela mãe. Então, feliz daquele que consegue fazer isso, porque o quarto mandamento, né, de Deus está lá: honrar teu pai e tua mãe, para que você tenha uma vida, tenha dias longos aqui na terra prometida. Então, honrar pai e mãe é o único que fala da promessa. Os outros nenhum falam de promessa nenhuma, né? Que esses filhos ingratos, eles estão criando a lei da ação e reação, né? Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Se eles estão plantando isso aqui, eles vão colher. A lei da ação e reação é para todos. Então, o que eu preciso fazer? Amar, perdoar. Mesmo que o seu coração esteja esfolado, mesmo que você só tenha recebido até o dia de hoje ingratidão desse filho e dessa filha, mesmo que eles tenham te abandonado no pior momento da sua vida, perdoa esse filho e continua amando. E aqueles que ainda têm pai e que têm mãe, que estão aqui, e que às vezes a gente fica tão distante, né, porque trabalha muito, porque a vida é corrida. Se você ainda tem pai ou se você tem mãe, e às vezes você está distante, o que você ainda pode fazer, né, para estar resgatando esse carinho? Mesmo que essa pessoa não te ame, mesmo que você sinta que essa mãe ou que esse pai não te ame, vai até ele, fica com ele, ama, perdoe e peça perdão, para que você possa se libertar dessa situação lá na frente. Nesta você não vai se libertar, mas lá na frente, com certeza, você vai construir uma família melhor do que você tem hoje, né? E a maioria das famílias que nós vivemos aqui no planeta Terra são famílias desestruturadas, desequilibradas, brigas, palavrões, ofensas, onde a maioria parece que você fala: nossa, isso aqui é uma batalha, parece que só tem inimigos. Que lá na frente, futuramente, nós possamos criar famílias melhores, né? Onde as pessoas possam se respeitar. E olha, foi dito para a gente honrar pai e mãe, né? Não foi falado para a gente amar pai e mãe. O que é? Amar é mais profundo, né? Honrar é o cuidar, o mínimo. O mínimo. Se ele precisa de uma comida, se ele precisa de um remédio, se ele precisa ir ao médico, que você não bata, que você não ofende ofende com palavras e com atitudes. Honra teu pai e tua mãe. Honra. Dentro da constelação familiar, não sei se alguém já teve oportunidade, todos nós somos consequências do nosso pai e de nossa mãe. Quem somos? Essa pessoa que está aí sentada é consequência de todos os atos bons e ruins do seu pai e da sua mãe. Mas então, por isso que eu sou desse jeito, Gil, agora eu entendi. Por isso que eu sou desse jeito, desequilibrado, torto, né? Nossa, minha cabeça não... Mas pensa assim, você é consequência. Mas no momento que você tem consciência disso, você pode se livrar disso. Deixa com seu pai e deixa com sua mãe o que é deles. E traz para você o que é bom que eles tinham ou têm. E aí você vai ficar melhor. Você vai ser uma pessoa próspera e você vai ter mais felicidade na sua vida. Tá bom? Então, que nós possamos ter, né, essa compreensão de amar, apesar de todas as circunstâncias, para que nós possamos voltar, retornar no planeta Terra, nesse mundo de regeneração. Porque se nós não fizermos a nossa parte,
se nós não amarmos, se nós não perdoarmos. E olha, o amor liberta. O não perdão nos aprisiona. O ódio nos aprisiona. Cada pessoa que eu odeio, eu estou criando um laço muito forte. E com certeza, em outra encarnação, eu vou voltar com essa pessoa. Eu quero liberdade dessa pessoa, eu quero me libertar dessa pessoa, perdoa. Se você quer continuar com ela, siga em frente. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Ok? Muito bem. Passamos a oração? Vamos fechar nossos olhos, elevando o nosso pensamento até Deus, abrindo o nosso coração e pedindo ao nosso Pai maior que nos fortaleça. Fortaleça na nossa fé, na nossa perseverança. Nos ajuda, Pai, nesse processo tão doloroso que é evoluir espiritualmente. Ajuda-nos a acertar. Ajuda-nos a ser uma pessoa mais tolerante. Ajuda-nos a perdoar, tirando o ódio, a mágoa, a raiva de dentro do nosso coração. Que possamos nos livrar desses sentimentos que nos pesam todos os dias e todos os instantes. Que o nosso mentor espiritual, que está aqui do nosso lado, possa nos ajudar nessa batalha, nesta caminhada. E que possamos ser pessoas melhores, dia após dia. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Gratidão, gratidão, gratidão. Que assim seja. Graças a Deus.